Olá, boa noite, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar de um tema super bacana, né? A gente vai falar sobre os 5 passos para você armazenar o teu café da melhor forma possível, da forma certa, para você aproveitar todo o sabor e todo o aroma desse grão, né? Hoje é o tema da nossa live. Bom, vamos começar, né? Tô tomando minha água aqui para me hidratar. A gente vai falar de um tema super bacana hoje. Olá, boa noite. A gente vai falar de um tema super bacana hoje, que é 5 passos necessários para a gente poder armazenar o nosso café da forma certa, né? Para realmente você não perder nada do sabor e do aroma do teu café com o tempo que você vai armazenando, deixando ele em casa, né? A gente vai falar sobre isso, né, hoje. Olá, gente! Boa noite! Gente, olha só. Uma coisa muito legal de a gente falar, né, é que o café ele sofre um processo de oxidação. Desde a torrefação a gente perde, né, nesse café. Olá, boa noite, Eric, tudo bom? A gente perde, né, realmente as notas sensoriais desse grão. E a gente vai falar aqui de algumas técnicas, alguns passos super simples que a gente pode colocar no nosso dia a dia para tentar minimizar essa perda. A gente não consegue pará-la de tudo, né, de toda forma, mas a gente consegue minimizar com algumas pequenas técnicas, né, alguns passos para a gente poder fazer, guardar o nosso café. Oi, Elis, tudo bom? Então, nosso tema de hoje é justamente isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre como armazenar o nosso café da melhor forma possível, da melhor forma para a gente não perder nada desse café, né? Não perder nenhuma nota sensorial, não perder o nosso sabor, o aroma desse grão, né, gente? Quase iniciei com uma música aqui, mas não deu certo, por isso que eu até me atrasei um pouco para a live de hoje. Bom, falando um pouquinho mais, né, por que é importante preservar as características sensoriais desse grão, né, do nosso café? Porque eu acho isso muito importante, né? É interessante porque quando o café, a gente vai deixando ele de qualquer forma, armazenando de qualquer forma esse café, a gente vai perdendo características sensoriais. A gente vai perdendo aquele sabor que a gente tanto queria no grão quando a gente comprou lá, por exemplo, o nosso café no mercado. A gente viu as notas sensoriais desse grão. Vou pegar um pacote de café que eu esqueci aqui pra gente. Tcharam! Vou falar sobre esse café, inclusive, que a gente tem vídeo dele no domingo, tá? A gente vai falar sobre café orgânico. Esse café é da fazenda Camusim. É um café orgânico, ou seja, biodinâmico, que eles produzem lá. Assim como o café do Jacu também, que é aqui do estado. Uma fazenda de Pedra Azul. Super bacana esse café, recomendo, inclusive. Bom, mas vamos falar, né? Por que a gente tem que guardar o café da forma certa para a gente não perder essas características sensoriais, não perder o aroma desse café. Esse café, por exemplo, aqui que eu tô aqui com ele na mão, ele é um café que ele vai ter notas de frutas cítricas, né? E ele fala também, por exemplo, que é um café super sensível, produzido em terreiro suspenso, ou seja, é um café que teve todo um cuidado na produção. E se a gente não tiver um cuidado também, guardando ele corretamente na nossa casa, usando ele da melhor forma possível, né? A gente acaba perdendo isso com o tempo. Então a gente tem que se atentar a esses detalhes. É justamente isso, né? Eu vou te dar hoje nessa live 5 passos para você armazenar o seu café da forma certa, né? Antes de começar, eu queria falar dar uma introdução sobre o que as pessoas muitas vezes não sabem, né? O que é o processo de oxidação? Uma forma química, né, é o produto, ou seja, é o seu material perdendo elétrons. Mas não falando de uma forma química, é o seu produto ficando velho, ou seja, com a ação do tempo, com a ação do ar, por exemplo, a ação da luz,
o café vai oxidando, assim como outros materiais também. É um processo natural. E a gente não consegue parar esse processo, mas a gente tem algumas formas de contornar esse processo para que o café tenha uma maior vida, ou seja, para que você consiga usar ele ali no tempo necessário, enquanto você está usando durante a sua semana, um pacote de 250 gramas, para você armazenar o seu café da melhor forma possível e não perder o aroma, o sabor, aquilo que a gente tanto fala e a gente tanto quer na nossa xícara, né? Olá, boa noite! Gente, tem uma coisa que acontece comigo, não sei, mas eu acabo, quando eu tô com sede, eu acabo até me acelerando mais pra falar. Por isso que eu tô aqui com o meu copo de água, não sei nem se vai dar pra gente poder falar sobre tudo que a gente tem pra falar hoje. Bom, dando essa introdução, né, falando sobre oxidação, falando em como preservar o nosso grão da melhor forma possível, né, como fazer, por exemplo, com que esse grão aqui, ó, seja guardado da forma certa dentro de casa, né, ou seja, a gente guarda esse grão aqui para poder preservar todas as características sensoriais certas. A gente abriu o nosso pacote de café, vamos lá para nossa introdução. Abri meu pacote de café, o que é interessante aqui nesse café? A gente vai lá para a nossa primeira dica aqui, nosso primeiro passo para você não errar mais. Eu até fiz uma brincadeira ontem com os seguidores aqui da página, falando sobre a questão de armazenar o café na geladeira, né? E aí, você armazena o seu café na geladeira? Gente, esse é um erro muito comum. A maioria das pessoas armazena o café na geladeira. E isso não é o mais interessante, não é o mais legal da gente fazer. Por que a gente não pode armazenar o nosso café na geladeira, Rodrigo? Me conte, por que a gente não pode armazenar o nosso café depois que a gente abre e compra na geladeira? Porque a geladeira vai trazer umidade para o teu grão e isso vai ajudar no processo de oxidação, ou seja, você vai perder características desse grão. A geladeira ela pode ser o melhor local para a gente armazenar outros alimentos, mas o nosso café não é o local ideal. Então, gente, vai armazenar o teu café, geladeira não é uma opção, porque ela vai trazer umidade para o teu grão, mesmo guardada certinha dentro do pacote que veio, ou mesmo guardado em qualquer como posso falar? Em qualquer outra vasilhinha que você tenha dentro da sua casa, você acha que vai fechar, vai ficar hermético ali, mas não é o local ideal para a gente guardar o nosso grão, né? Boa noite, gente. Então, geladeira não é o local ideal para a gente guardar o nosso grão. Quem ainda não viu, vai lá dar uma olhadinha no Reels que eu fiz, que depois daquele Reels você não vai esquecer nunca mais o local certo de guardar o teu café. Bom, primeiro passo para a gente armazenar o nosso café corretamente, a gente tem que lembrar disso. Não guardar o café na geladeira, porque ela vai trazer umidade para o teu café e isso vai acelerar o processo de oxidação do grão, ou seja, o processo que o grão vai ficando velho e vai perdendo sabor, vai perdendo aroma, tudo aquilo que a gente quer, por exemplo, quando a gente compra o nosso café, como esse aqui, que tem um sabor de frutas cítricas na xícara. A gente quer sentir isso, então a gente tem que armazenar o nosso café da melhor forma possível, da forma correta. E a geladeira, não, pelo amor de Deus, não guardem o café de vocês na geladeira. Não é o local ideal para a gente guardar o nosso café, tá? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Me contem quem tá aqui comigo. Porque a gente tá com um barulho bem grande aqui da rua. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir corretamente. Por isso que eu tô até mais perto da câmera, assim. Bom, nos nossos 5 passos aqui de como armazenar o nosso café corretamente, né? O primeiro deles, a gente não pode guardar o café na geladeira. A gente não deve guardar o café na geladeira, é uma regrinha básica, gente. São pequenas... Ah, obrigado, Arthur. São pequenas regras que a gente pode ir agregando justamente para a gente guardar o nosso café. E a geladeira não é o local ideal. Bom, passando para a nossa próxima regra aqui que a gente precisa, é justamente evitar a luz, ou seja, teu pacote de café, o seu café, a gente tem que evitar, a gente tem que corre com ele da luz, realmente, porque café e luz não se dão bem. Eu não sei se vocês já repararam, por exemplo, quando a gente vai em cafeterias, não tem aqueles moedores de café
que tem justamente a parte de cima onde a gente coloca o grão, dá até para enxergar o grão assim de longe, né? Que eles vão moer realmente o grão na hora. Tem uma coisa muito interessante para vocês notarem. A maioria desses suportes onde fica o café, eles são mais escuros, ou seja, eles não são transparente e branquinhos. Se são, não é a forma certa de ter aquela parte de suporte do moedor, tá, gente? Não é a forma correta. A gente precisa que aquele suporte seja um pouquinho mais escuro, porque aqueles que são um pouquinho mais escuros, eles têm uma película que protege o café da luz, principalmente nas cafeterias. A gente acha que é só a luz solar que atrapalha, não. Tanto a luz de dentro de casa, de uma lâmpada comum, por exemplo, vai sim acelerar o processo de oxidação do seu grão. Então, evitar a luz, correr com o teu café da luz é essencial para que a gente não acelere esse processo de oxidação dentro do nosso grão, tá, gente? Então, evite, ou seja, guardar ele dentro da própria embalagem. Sim, não precisa trocar o teu café por algum pote. Tem muita gente que pega pote de vidro, né, transparente para colocar o grão, porque a cozinha fica organizada, a cozinha fica muito mais bonita. Não, porque seu café está recebendo luz direta, ou seja, ele não tem uma película ali protetora. Quanto mais escuro você guardar o café, o ambiente seja mais escuro, onde que não dá para ver o grão, é o correto. Inclusive, uma dica super importante aqui para a gente se atentar na hora de comprar o nosso café, tá, gente? Se a embalagem do café for transparente, não compre. Esse café já começou a oxidar desde o processo de torrefação. E se a embalagem é transparente, isso só acelera a oxidação do grão. Então você vai comprar um café, por exemplo, onde vai ter muito menos sabor e aroma do que esse que está embalado corretamente. Então a gente tem que se atentar a esses pequenos detalhes, né? Porque eles vão justamente fazer com que a gente tenha um café, por exemplo, mais gostoso na nossa mesa por mais tempo, que é o que a gente quer, ou seja, né? A gente está investindo num produto que geralmente tem um valor agregado muito maior, então a gente quer que esse produto, ou seja, dure mais na nossa mesa, dure mais realmente com mais sabor, muito mais aroma para o nosso café dentro de casa. Olá, Igor, boa noite. Valeu, William, dicas maravilhosas. Justamente isso, para ajudar vocês a guardar o teu café da melhor forma possível, né? Esse é o bacana, essa é a ideia dessa live aqui, gente. A gente aprimorar com pequenas técnicas, pequenos cuidados, para a gente guardar o nosso café da melhor forma possível. Ou seja, para que o nosso café fique guardado em casa, a gente aproveite tudo que a gente investiu dentro desse café. Realmente a gente quer um ótimo café na nossa mesa de manhã cedo. Deixa eu colocar mais água para mim. Bom, entendemos agora que o nosso café, ele não gosta de luz. O café, ele realmente, se ele tivesse perninhas, ele ia correr dessa luz, ou seja, porque tudo isso vai impactar no sabor final do teu café, porque ele vai começar a oxidar muito mais rápido, ou seja, aquele processo que eu contei para vocês. O café vai envelhecendo, quando ele recebe luz, quando ele recebe oxigênio, quando ele recebe, por exemplo, umidade, a gente vai favorecendo para que esse café envelheça muito mais rápido. E a gente não quer que o nosso café envelheça muito mais rápido, a gente quer que ele aguente por mais tempo possível, ou seja, né? A gente quer que esse café dure por um tempo possível, muito mais tempo, né? Porque a gente quer aproveitar tudo que esse café tem de bom, né? Então, luz não é o ideal. Não coloque o teu café dentro de um potinho transparente, porque isso não vai ser o ideal para o teu café. Não coloque o teu café na geladeira, a gente já falou isso aqui para quem está chegando agora, né? O primeiro passo que a gente não deve fazer é colocar o nosso café dentro da geladeira, né, para quem está chegando agora. Outra coisa também é a gente evitar a luz, ou seja, o café, não coloque ele no pacote transparente, guarde ele na própria embalagem do café. Essa embalagem foi toda projetada para a gente realmente ter esse café aqui durando por o mais tempo possível após a torrefação, após a data que esse café foi torrado. Bom, entendendo isso, né? Entendendo que o nosso café ele se dá muito melhor dentro da sua própria embalagem, a gente vai para o nosso terceiro passo, nossa terceira dica aqui. Oi, Gui, valeu! Que bom que você está gostando das dicas. A gente ainda tem mais 3 passos aqui justamente para a gente guardar o nosso café da melhor forma possível, tá? Bom, a terceira dica é a gente buscar um local arejado. O que é um local arejado? Para a gente tentar entender, né, como a gente pode aplicar essa dica dentro da nossa casa. É aquele local, por exemplo,
onde a gente não tem incidência de luz muito direta, ou seja, sol batendo da janela diretamente naquele local, ou por exemplo debaixo da nossa pia, porque às vezes goteja água, infelizmente acontece, o cano desenrosca, vai gotejar água, ou seja, a gente vai favorecer maior umidade naquele local, ou vai favorecer muita incidência de luz, mesmo que não seja direto em cima da tua embalagem, mas aquele local vai ficar muito aquecido, né? Vai ficar muito quente uma determinada parte do dia. São locais que a gente não deve guardar o nosso café. Ou seja, porque a gente vai fazer com essa embalagem soe, ou que essa embalagem, por exemplo, tenha gotejo de água nela, né? A gente vai ter umidade nessa embalagem e a gente não quer isso, porque tudo isso vai impactar no produto que está aqui dentro, né? No café em si. Até, gente, se a gente pegar e colocar o café dentro de um pote, estiver num local úmido, né, isso vai favorecer para que o teu pote soe por dentro, tá? Acreditem, isso acontece. E aí vai favorecer justamente que tenha proliferação de bactérias naquele local. E isso vai tudo atrapalhar o sabor do teu café final lá na xícara. Então são locais que a gente tem que evitar dentro da nossa casa. Ou seja, local arejado é aquele local onde a gente não tem luz direta na parte do armário lá, não vai ter risco, por exemplo, de água gotejando naquela parte, né? É um local certinho, bonitinho, que você guardar o teu café lá, a tua embalagem de café, para você possa pegar todo dia e fazer o teu café, né? Durante que você estiver usando a tua embalagem. Tanto que eu recomendo, né? Uma coisa bem interessante, recomendo que vocês usem embalagem de 250 gramas na compra do café. E a gente vai falar mais isso à frente, né? Porque é interessante comprar embalagens com menor quantidade de café para nossa casa. Bom, mas ressaltando aqui, busque um local mais arejado para guardar o teu café, para que você não tenha incidência de nada justamente nessa embalagem, para a gente que não atrapalhe o sabor e o aroma desse produto, né? E essa dica, gente, é interessante ressaltar que ela não fica só no café, tá? Ela pode se estender para os demais produtos que você tem dentro da sua casa. Não é o ideal que os produtos fiquem em locais, por exemplo, né? A gente vê muito isso, claro, nas bulas de remédio. Que fiquem em locais, por exemplo, a gente vai ter incidência de muita luz, né? Calor direto, ou incidência, por exemplo, de umidade, ou seja, água gotejando em determinado local, um local que às vezes molha, né? Que respinga água, que você pode derrubar a água nesse local, né? São locais que não são legais para a gente deixar o nosso café, né? Boa noite para quem está entrando agora. A gente está aqui justamente falando do local correto para a gente armazenar o nosso café, para a gente deixar o nosso café mais seguro possível, para aproveitar tudo de bom que esse café tem, gente. Tudo de bom mesmo. Não perder nada. Justamente aquelas coisinhas que eu sempre falo para vocês, né? Eu gosto muito de ressaltar, né? Que a gente tem que cuidar do nosso café, porque a gente quer um café muito mais saboroso. As pessoas hoje em dia, coisa muito legal da gente falar, elas investem caro, né, em café, né? Muita gente compra caro por café. Um café de mais qualidade. E aí você recebe o teu café de mais qualidade em casa, mas se você não tiver alguns cuidados, tanto no preparo, no armazenamento desse café, não adiantou nada você investir num café mais caro, porque você já perdeu ele aí. É por isso que eu friso tanto formas de a gente preparar o nosso café da forma correta, da gente aproveitar esse café da forma correta, porque aí depois você não coloca a culpa no produtor que seu café tá ruim em casa. Às vezes é um local errado que você deixou o seu café, ou às vezes é uma forma de preparar errada que você fez o teu café, que acabou trazendo um gosto desagradável para você na xícara. E aí a gente acaba não entendendo essas variáveis, né? E a variável realmente de guardar, de armazenar o café corretamente, ela é super importante no processo de preparo do café. Porque ela mesmo vai resultar num café mais gostoso ou não dentro da nossa xícara. Isso é importante da gente ter essa sacada, né? Olá, gente. Sandro, boa noite. Bom, a gente está aqui falando sobre isso. Local arejado, gente. Guardar a embalagem corretamente num local arejado. Que não tenha luz muito direta, incidência de luz muito direta nesse local, ou que não tenha nenhuma umidade. Justamente para a gente preservar a nossa embalagem, preservar o nosso grão da melhor forma possível, né? Como eu disse para você, não vale a pena investir num grão se você vai perder ele guardando ele da forma errada em casa.
Vocês percebem que são pequenas ações que a gente pode fazer, sabe? Coisas que não vai te levar tempo, tá? Só reposicionar o seu café de lugar, não ter o trabalho... Olha só, tem coisas que vão te dar menos trabalho dentro de casa, tá? Não tirar o seu café da embalagem para colocar ele dentro de um pote de vidro, né? Porque você acha mais bonito, mais interessante para sua cozinha, ó. Coisas que vão te dar até menos trabalho dentro de casa. Porque isso realmente vai ter incidência de luz nesse café, mesmo que não seja luz solar, mas vai ser incidência da luz da tua cozinha, porque você não vai fazer nada no escuro, vai ser então isso tudo vai atrapalhar no teu café, tá, gente? Questão de você não botar teu café na geladeira, ó, vai deixar a sua geladeira mais livre para você guardar o que realmente precisa guardar lá dentro, como legumes, enfim, outras coisas. Então são pequenas ações que a gente consegue ir implantando no nosso dia para armazenar o nosso café da forma mais correta possível, né? E a gente não perder ali tudo de bom que esse café tem, tudo de bom que esse café nos reserva. Bom, a gente estava falando aqui sobre a questão, né, do local arejado. E eu quero frisar mais uma coisa bem importante que eu já até comentei aqui, sobre guardar, né? Por que a gente tem que armazenar, né? É o nosso quarto passo, isso é muito importante justamente, né? Eu vou falar para vocês um pouco sobre a embalagem. Por que a gente precisa armazenar o nosso café dentro da própria embalagem? Bom, tomar uma água. Não sei se vocês já perceberam, eu adoro falar bom, né? É um tique meu. Toda frase que eu começo, eu gosto de falar bom. É bom que vai estar, parece que realmente vai ser bom, né? Bom, falando pra vocês, enfim, não consigo tirar isso, tá, gente? Bom, falando pra vocês sobre a questão de guardar o nosso café dentro da própria embalagem, né? A embalagem do café, ela foi projetada para receber esse grão. Então imagina, tudo que você tiver em casa não vai ser tão eficiente quanto a tua embalagem de café. Por isso que eu falo que é importante guardar o café dentro da própria embalagem. Tudo que você tiver realmente dentro de casa não vai ser tão eficiente quanto a embalagem do teu café, tá? Tenha certeza disso. A embalagem do café, gente, tem uma coisa bem legal. Ela é escura, a embalagem correta, a embalagem ideal para todos os cafés que a gente tem que comprar, tá? Vou falar para vocês qual é a embalagem ideal, mas que nem todos os rótulos de café, fazendas, enfim, produzem um café e guardam dessa forma, tá? É uma embalagem, ou seja, que seja escura, para evitar incidência de luz aqui dentro, e que ela tenha isso, ó. Vocês vão enxergar? Tá vendo? É uma válvula. Eu vou abrir o café aqui, vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu tô falando. Ó. Deixa eu ver se vai ficar mais fácil. Acho que a luz do meu ring light tá atrapalhando a gente enxergar isso, ó. Ó, vocês estão conseguindo enxergar essa válvula, gente? Essa válvula, eu vou contar pra vocês, porque a embalagem é projetada justamente para receber o nosso grão e ela é o melhor local para você guardar o teu café. A nossa embalagem, ela é projetada, a embalagem correta, a embalagem ideal para comprar o nosso grão, tá, gente? Ela é projetada, ou seja, uma forma onde não receba luz. E ela também é projetada com essas válvulas de segurança, né? Essas válvulas aqui que vão expulsar, por exemplo, os gases oriundos da torrefação, no processo de torra do café. Todo café, quando a gente torra, né, as reações que ocorrem dentro do torrador, o torrador chega a mais ou menos 200 graus, né? E eu vou falar mais desse processo para vocês. Ocorrem reações e esses gases eles precisam ser liberados após a torra, né? Como a gente faz isso? A gente não pode deixar que esse café aqui fique diretamente recebendo, ou seja, oxigênio aqui dentro desse pacotinho, porque o oxigênio vai ajudar o quê? O processo de oxidação, que é o que a gente não quer dentro do nosso café, né? Oi, Edson, boa noite. Processo de oxidação que a gente não quer aqui dentro do nosso café. O que a gente pode fazer, né? Essa válvula aqui, justamente, a gente vai fazer com que esses gases sejam liberados, mas o oxigênio não entre. Olha que bacana esse mecanismo, né? A gente não vai ter mais entrada de oxigênio. Por isso que é interessante guardar o café aqui dentro. Você lacra ele aqui, ele não tem mais entrada de oxigênio, mas ele está liberando os gases que estão aqui dentro ainda. E o oxigênio não está conseguindo entrar. Ou seja, a embalagem ideal, uma embalagem escura de café, com uma válvula de gases, né? Uma válvula para sair os gases presentes oriundos da torra dentro desse café. Essa é a embalagem ideal para a gente comprar café. Quando a gente for comprar café, prestem atenção nesses detalhes, né?
Valeu, Edson, obrigado. Obrigado. A gente está aqui falando sobre justamente 5 passos legais, essenciais, a gente armazenar o nosso café, que a gente pode ter no dia a dia e evitar da gente perder, assim, características aromáticas e sensoriais desse grão, tá, gente? Isso que é o mais ideal. Embalagem ideal, como eu estava falando, escura com essa válvula para liberar os gases. Gente, todo café quando torra, ele vai produzir gases oriundos da torra. Isso não tem como não acontecer. Isso acontece, é um processo natural da torrefação. Isso vai acontecer. Então, o café precisa ser liberado. Lembra quando, não sei se vocês já fizeram um café, uma coisa bem interessante de a gente falar. O café não parece que solta umas bolinhas de ar logo quando a gente faz o processo de infusão, coloca a primeira água do café, parece que ele estufa o café, ele solta o ar. Ou seja, essa válvula, quando ela existe nos pacotes de café, você vai ter, por exemplo, muito menos ar saindo nesse processo, né? Muito menos gases saindo desse processo. Esses gases eles precisam ser liberados porque eles trazem amargor para o teu café, para a tua bebida final, tá? A gente tem estudos comprovando isso, não sou eu que estou falando da boca para fora para vocês. A gente tem estudos que comprovam que essa liberação de gases é essencial para que a gente tenha muito mais sabor dentro da xícara, muito mais sabor no nosso café. Então, uma embalagem escura com uma válvula liberadora de gases é essencial para que a gente tenha um bom café na nossa mesa. Uma embalagem, ou seja, que vai preservar ao máximo o teu grão até que você compre ele na gôndola final. Tanto que a maioria das minhas assinaturas de café que eu posso passar para quem quiser depois, que é uma ótima forma da gente comprar café, todos os pacotinhos vêm com a válvula, ou seja, é algo essencial para a gente comprar o nosso café. Se for comprar sem a válvula, você tem que ter certeza que você está comprando um café muito jovem, ou seja, um café que foi torrado assim, ó, no mesmo momento, na mesma semana. Que muitas vezes não acontece, principalmente quando a gente está comprando cafés em mercados, cafés em lojas muito grandes, entendeu? Rodrigo, embalagens a vácuo tem a finalidade de manter as propriedades do café moído? Então, embalagens a vácuo. Quando a gente tem o café moído, por exemplo, a gente já está perdendo muito aí. Ou seja, o que acontece com o café moído? Uma coisa interessante da gente falar. Imagina que a gente tem um grão aqui, né? Coisa muito bacana a gente falar. Valeu, Elizabeth, por essa pergunta. Acho que é um tema legal. Ó, imagina que você tem esse grãozinho de café aqui, ó. Tá vendo? Olha o tamanho desse grão. Ou seja, a gente tem esse grão recebendo oxigênio, né? Então, um ambiente onde a gente possa respirar aqui, né? A gente tem esse grão recebendo oxigênio diretamente. Agora, imagina esse grão triturado em centenas, milhares de partículas recebendo oxigênio. Ou seja, qual forma que vai oxidar mais rápido? Qual forma vai perder sabor mais rápido? O grão inteiro ou o grão já moído? O grão moído, lógico, porque a gente tem várias partículas em contato com oxigênio. A gente tem muito mais partículas. Aqui a gente não tem o interior desse grão, por exemplo, em contato com oxigênio. Por isso que a gente preserva muito mais o sabor e o aroma do café em grãos. Por isso que é o ideal que a gente fala assim, por que você vai ter mais sabor e aroma no café comprando em grão? Justamente por isso. Porque a gente tem um café recebendo muito menos incidência de oxigênio nele, porque ele não está triturado em centenas, milhares de partículas, né? Justamente por isso. As embalagens a vácuo, o que eu aconselho? Que a gente não compre café nas embalagens a vácuo. Por quê? A gente não consegue liberar esses gases oriundos da torre, eles são tóxicos muitas vezes para o nosso café e geram amargor. O que a gente quer na nossa xícara final? A gente não quer nada amargo, gente. A gente quer o melhor do café, a gente quer muito sabor, muito aroma, a gente quer tudo isso de bom. Então a gente evite comprar cafés moídos, por isso que é bom ter um moedor, e evite comprar cafés também em embalagens a vácuo, porque elas não são o ideal. Se for a vácuo, é o que eu te disse, prefira cafés que foram torrados assim, que não tem uma saída, por exemplo, não tem essa válvula, embalagem a vácuo, até embalagem assim mesmo de papelão que não tem essa válvula, prefira um cafés que foram torrados na mesma semana. Porque aí você tem certeza que está recebendo um café jovem em casa e é muito mais seguro também, né? Quando eu falo mais seguro, é a questão de você ter um café muito mais jovem, muito mais gostoso dentro de casa, né? Isso é importante. Bom, mas a embalagem ideal é essa, tá, Elizabeth? Embalagens a vácuo não são o ideal. Não é recomendada, tá, pela Associação de Cafés Especiais do Brasil e do Mundo que a gente armazene os nossos cafés em embalagem a vácuo. É recomendado que a gente use uma embalagem escura
com válvula de segurança. Então não é uma recomendação minha não, tá? Uma recomendação que já passou por estudos, por testes da maior associação que a gente tem hoje em dia de cafés especiais, né? Que é a SCA. Então ela recomenda, no mundo ideal, assim, né? O mundo ideal que vai trazer o melhor café para você, com a melhor embalagem, sabe? Para guardar tudo de bom que esse café tenha. É uma embalagem escura com uma válvula que libera os gases, mas que não deixa o oxigênio entrar, para a gente não ter esse processo de oxidação ocorrendo aqui dentro. Esse é o mundo ideal das embalagens de café, tá? É o Rodrigo que recomenda? Não, mas o Rodrigo testa sim que os cafés vão ficar melhores. Sâmia, boa noite. Olá. Ai, que bacana. Olha, produtores de café especial também. E aí, vocês estão... Qual embalagem que vocês estão vendendo o café de vocês, Sâmia? Me conta. Vamos ver se vocês estão colocando a embalagem mais recomendada pela nossa associação. Sabe, a gente está aqui justamente falando, né? Para quem está chegando agora na nossa live, 5 passos para a gente armazenar o nosso café da melhor forma possível, para a gente guardar todo o sabor e o aroma, para que a gente consiga aproveitar ele em todos os nossos cafés. Olha que bacana! Sâmia é um exemplo de produtor de café especial que está colocando o café, guardando o café da melhor forma possível, que é recomendada pela nossa associação, que é a SCA, né? Para quem não sabe o que é SCA, tá, gente? É a Associação de Cafés Especiais. A gente tem a ABS SCA aqui do Brasil e a gente tem SCA, que é a Associação Nacional de Cafés Especiais. Isso é uma recomendação delas para a gente armazenar o nosso café da melhor forma possível para que ele chegue até o consumidor final, né? Isso é interessante. Mas que bom, Sâmia! Então o café da Sâmia é um café que está embalado corretamente para a gente comprar, né? Vamos lá para o nosso último passo. A gente já entendeu que a embalagem é super importante para guardar nosso café, mas qual é o nosso último passo para a gente não errar na hora de comprar o nosso café, não errar na hora de ter um bom café dentro de casa, que eu vou falar para vocês agora, que é a data da torrefação, ou seja, a data que esse café foi torrado. Quando a gente for comprar café, por favor, a gente se atentem muito a isso. A gente vai no mercado e é super difícil. Eu tô falando isso porque é algo que eu faço para tentar encontrar, sempre que eu tô no mercado. Encontrar cafés jovens. Gente, é muito complicado, é complexo encontrar no mercado cafés jovens. Por isso que eu sempre falo que é interessante ter uma assinatura de café. Comprar diretamente com o produtor, essa meta aqui, ela vai poder falar melhor do que nunca que os cafés são muito mais jovens, a data de torrefação às vezes é na mesma semana, eles te mandam um café, isso é muito importante, né, pra gente ter um café mais gostoso na nossa mesa. A data da torrefação é muito importante. O que a gente recomenda? Toda embalagem de café vai dizer que ela dura exatamente no período de 1 ano, mas 1 ano, ou seja, o teu café não vai estragar, o teu café, ou seja, não vai criar mofo, o café vai estar bonitinho lá para você tomar. Mas não quer dizer que vai ser o melhor café que você vai tomar, tá, gente? Qual o melhor café? Qual o mundo ideal, assim, pra gente tomar o melhor café? É um café que foi torrado mais ou menos na mesma semana, ou seja, o café ele passa pelo processo de torrefação e logo quando ele torra, ele não tem cheiro. Ele não tem cheiro, não tem sabor, logo que você acabou de torrar o teu café. Você pode tirar assim, não sente nada no café, gente. É muito legal, inclusive, vocês visitarem um processo de torrefação. Você não sente nada nesse café. E o ideal é que a gente espere mais ou menos 3 dias após o período de torrefação para poder consumir esse grão, que é onde a gente vai conseguir ali ter mais o sabor muito mais marcante, o aroma muito mais marcante desse café, a acidez já controlada, porque o processo de torrefação eleva, por exemplo, a temperatura do grão a 200 graus Celsius, depende muito do tipo de café que você quer, se é um café com torra mais clara, um café com torra média, um café com torra escura, café com torra para expresso, né? Depende muito também dessa variação, onde o torrefador vai produzir o teu café, vai fazer o teu café. Então a gente tem que entender muito isso, né? Mas o ideal, assim, o momento ideal para todos os cafés é que a gente consuma o café 3 dias após ele foi torrado. Que é onde a gente tem um café, por exemplo, com todas as moléculas equilibradas ali dentro dele, a gente ter realmente o sabor muito mais elevado, a doçura muito marcante desse café, que é super importante para a xícara, né? Até para as pessoas que não conseguem deixar de colocar um açúcar no café, né? Lembrando, os cafés especiais já são doces naturalmente, porque a gente faz questão de colher esse grão, né, madurinho do pé, ou seja,
no grão cereja, ou seja, no maior estado possível de doçura do grão. Boa noite. Bom, então a gente tem esse café torrado, ou seja, torrado lá recentemente. 3 dias após a torra, a gente pode consumir o nosso café. O legal dos clubes de assinatura, eu não estou fazendo propaganda para nenhum aqui, até porque eu não recebo nenhum patrocínio, mas o legal dos clubes de assinatura é que geralmente eles torram um café numa quinta-feira passada e na outra semana eles estão te enviando. Então o café chega para você super jovem, né, na tua casa, para você já tomar o café na própria semana. Então você tem um café muito mais jovem, muito mais fresco, ou seja, você consegue sentir muito mais o sabor e o aroma desse café. Isso que é o mais bacana, né? Olá, boa noite. E isso é muito mais bacana, né? Sentir realmente tudo que o café ali está trazendo de bom para você. Ou seja, café torrados com torras mais jovens vão te trazer muito mais aroma, muito mais sabor, vão te trazer muito mais sensações incríveis na tua xícara. Isso com toda certeza. Boa noite, Fábio, tudo bom? Bom, lembrando, gente, interessante para falar para vocês. Quando a gente vai comprar o café no mercado, qual a data correta, assim, que eu lembro para vocês? Se puderem tomar o café 3 dias após ele foi torrado, assim, é o que eu recomendo. E consumir o café na semana. Realmente você vai ter o melhor café do mundo. Agora, se for comprar café no mercado, raramente você vai encontrar cafés que foram torrados na semana passada. Então a gente tem que se atentar justamente ao primeiro mês de torrefação. Ou seja, a data que o café por exemplo, foi embalado, geralmente em todas as torrefações é a data que o café foi embalado. Né? É a data que o café foi torrado e a data que o café foi embalado, é a mesma data. Então a gente se atenta a essa data para entender quanto tempo o café foi torrado já. Boa noite, Jean, tudo bom? Seja bem-vindo. Então, o café foi embalado, é a data da torrefação, podem ter certeza. Em todos os locais ocorre dessa forma. A gente não deixa o café lá de um dia para o outro para poder embalar. Isso não ocorre, isso não existe, né? Todo mundo já sabe que o café vai perder, vai sofrer o processo de oxidação, então isso não é interessante. Então o café está lá, vai ser embalado. Tentem comprar cafés no mercado, em locais maiores. Se vocês não tiverem oportunidade de fazer uma assinatura de café, ou não tiverem a oportunidade de comprar café diretamente com o produtor, ou numa torrefação que vocês tenham perto de casa, por exemplo, tentem comprar o café pelo menos com 1 mês de embalado, 1 mês que ele foi torrado. Como eu disse, essa data que ele tem aqui, ó, esse café aqui, por exemplo, ó, foi feito em 25 de agosto. Ou seja, 25/8, né? 25/9, 25/8 ele foi torrado, né? E embalado. 25/9 ele completou 1 mês. É um mês exatamente que o café foi produzido. Eu comprei isso online, por exemplo. Já tem até umas 2 semanas que eu comprei esse café aqui pra gente. Deveria já ter usado, inclusive, o café, que já passou de 1 mês. É onde que eu recomendo que a gente vai ter muito mais aroma e sabor, uma doçura realmente elevada, uma acidez equilibrada no café, né? Que é justamente onde a gente vai conseguir sentir mais sabor e aroma no café, quando a gente tem uma acidez bem equilibrada, né? Uma acidez elevada. Isso é algo bom nos cafés, para poder consumir esse café diretamente. Então, tentem consumir o café mais ou menos 1 mês. Então, não evitem comprar cafés com 6 meses que foi embalado, 7 meses. Esqueçam essa data de 1 ano que as embalagens colocam para você. Se você realmente quer sentir sabor e aroma do café, façam isso que coloquem em prática essa dica que eu estou dando para vocês. Comprem cafés diretamente da torrefação, né? Ou façam uma assinatura para ter o café mais jovem em casa. Não comprem café já com 1 mês de embalado, 1 mês de torrado, porque esse café vai trazer muito menos sabor para você na tua xícara, né? E isso não é interessante. A gente quer o quê? Uma xícara de café muito boa na nossa mesa. Eu fico aqui balançando a minha câmera toda vez que eu tento acenar para alguém que está entrando na live. Bom, essa foi a nossa última dica. Se atente à data da torrefação do teu café, para você ter realmente um café muito incrível na tua casa, tá, gente? Não vale a pena você comprar um café velho já, porque você vai perder grana e vai perder dinheiro, vai estar achando que vai estar levando um café top para casa e não vai estar levando, tá, gente? Se atentem muito a isso. Não vale a pena gastar dinheiro com café
com data de torra antiga, data de torra velha passada. Você vai perder muito aí no teu café. Por isso que eu falo que é muito bacana fazer uma assinatura de café. Eles torram os cafés semanalmente e enviam para vocês. Se alguém quiser alguma dica depois, pode me pedir qual o clube de assinaturas que eu tenho e quais os sites que eu compro café. Para comprar cafés mais jovens, eu passo para vocês depois. Bom, mas recapitulando aqui, vamos recapitular todos os passos para todo mundo entender muito bem o que a gente estava falando aqui, quem entrou depois. Para quem me conhece, sabe que eu bebo muita água quando falo, né? Bom, recapitulando todo o tema que a gente falou da nossa live hoje, foram 5 passos para armazenar o seu café da forma perfeita, da forma correta, para você ter muito mais sabor, muito mais aroma, você conseguir realmente sentir tudo que aquele café te oferece. Como eu mostrei esse café aqui que tem frutas cítricas na composição, né? O sabor dele traz frutas cítricas, né? As notas do café. Depois eu posso, inclusive, falar sobre a questão sensorial, a roda sensorial, que tem uns cafés que é super legal, tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Sobre como a gente faz essa avaliação de cafés, né? Isso é interessante, né? A gente ressaltar. Bom, primeiro passo que eu falei pra vocês, não armazenar o teu café na geladeira, gente. Geladeira, não, esqueçam. Não é o local ideal para você armazenar o teu café. Você pode... A geladeira dá impressão, vocês já pararam para analisar? Dá a impressão que a gente está guardando assim, está preservando, né, os nossos alimentos, ou seja, está parando, né, os legumes, o estado de maturação a gente para, te dá um time, né, no estado de maturação, tanto que verduras, frutas ficam em grandes congeladores, né, grandes geladeiras a uma determinada temperatura para parar esse estado de maturação, né, para a fruta parar de madurar, para chegar, ou seja, mais fresquinha, né, no mercado, para os consumidores. Mas no café isso não ocorre, tá? No café você gera umidade para o grão, e a umidade vai fazer com que o grão oxide muito mais rápido, né? Então, para o café, o ideal é não guardar ele dentro da geladeira. Depois a gente tem o que eu falei para vocês, evitar a luz. Se o nosso café tivesse perninha, ele ia correr da luz, ou seja, a luz, oxigênio, umidade, vai tudo favorecer para que o teu grão oxide muito mais rápido. O teu grão fique mais velho, perca a qualidade, perca tudo aquilo de bom que ele vai trazer para você na tua xícara. Você vai perder simplesmente porque você colocou o teu café lá dentro do potinho de vidro e deixou ele tomando luz. Tanto da luz da tua cozinha quanto da luz do sol. Não é o ideal, gente. Aí você fala assim, Rodrigo, mas ele fica dentro do armário, num lugar escuro. Mas toda vez que você abre a porta do teu armário, você consegue ver, então tem luz aí dentro. Tem luz incidindo ali dentro daquele local. Não é o correto. Bom, falamos sobre isso, falamos sobre local arejado. Local onde mesmo que esteja, por exemplo, dentro do teu armário, o armário que vai pegar luz direto do sol. Durante o dia todo você vai ter uma grande parte do teu dia pegando luz, ou seja, aquele ambiente vai aquecer, vai esquentar, porque tem sol batendo ali diretamente. Ou, por exemplo, debaixo da tua pia, que às vezes o cano lá, né, vai soltar, e aí você vai ter o quê? Água gotejando, pingando, que vai poder parar na tua embalagem de café. Esses locais, gente, não são os ideais para a gente botar a nossa embalagem de café, colocar o nosso pacotinho de café. Evitem esses locais, porque não são locais arejados. É um local onde não tem incidência muito forte de luz, ou seja, é um local onde não vai superaquecer durante uma parte do dia, ou que vai ter água pingando, água entornando em alguma determinada parte do seu dia. Isso não é o ideal para a tua embalagem de café. A gente falou também sobre aqui, além do local arejado, para a gente armazenar o nosso café dentro da própria embalagem, porque ela foi projetada, ela foi feita realmente para receber o teu grão. Então ele vai armazenar dentro da sua casa também o teu grão da melhor forma possível. Uma coisa importante, tá? Interessante que eu acho que eu não falei aqui hoje. Abriu a tua embalagem de café, tente utilizar ela no máximo de tempo possível. Por isso que eu falo aqui, ó. Deixa eu deixar essa dica para dar no final. Bom, armazene o café dentro da própria embalagem, que é o melhor local para a gente guardar o nosso café, né? Com uma embalagem escura, ou seja, para a gente não ter incidência de luz. A gente já sabe que luz e café não se dão bem, né? Não dão match. E a gente sabe aqui também que tem que ter essa válvula aqui para poder liberar os gases oriundos da torra.
torrefação gera muitos gases, né, dentro do café, as reações que ocorrem dentro do torrefador, ou seja, elevando o grau a uma temperatura muito elevada, mais ou menos 200 graus, quando a gente tem uma torra mais controlada, né? Então isso a gente precisa ter justamente para liberar esses gases que são oriundos da torra e acontecem naturalmente num processo de torra segura, num processo de torra correto, tá? Embalagem correta, comprou o teu café numa embalagem correta. Outra coisa, se atente à data da torrefação. Prefira cafés que foram torrados dentro do mês, ou seja, essa data que a gente tem aqui, ó, na embalagem, né, a data da embalagem que foi embalado o teu grão é a mesma data que foi torrado, tá? Todos os locais que eu já visitei é a mesma data. Eles não esperam um dia para o outro, por exemplo, para poder embalar o teu café. Eles embalam geralmente no mesmo dia. Então, se atente a essa data aqui e compre cafés dentro do mês. Não espere, por exemplo, a comprar cafés com 3, 4, 5 meses. Eu sei que aqui no café vai estar falando que o café vai durar 1 ano, mas não quer dizer que você vai tomar o melhor café depois de 1 ano. Tá? É simplesmente aqui para ter segurança da gente não ter mofo dentro desse café. É uma data de segurança que você pode consumir aquele produto, mas não quer dizer que você vai consumir o produto no melhor estado possível. A gente quer o melhor estado do café, consuma ele dentro de 1 mês após a data da torrefação. Quer ainda um café melhor, consuma logo 3 dias após a data da torrefação, 1 semana logo que o café foi produzido. Por isso que eu aconselho os clubes de assinatura, porque eles geralmente torram um café numa quinta e na segunda o café está chegando na sua casa. Segunda e terça você recebe um café novinho em folha, bem gostoso inclusive, né? Bem aromático. E passando esses 5 passos para a gente fechar uma dica final assim, né? Enviamos café torrados todos os dias. Olha só que legal, Samia. Todo dia eles estão torrando café então. Ó, que bacana. Super legal, gente. Entre em contato com ela, tá? Uma coisa bem legal da gente falar também, que eu falei aqui, dica que eu ia dar no final sobre cafés. Comprou o teu café dentro do mês de torra, recebeu o café lá do clube de assinatura. O que você precisa fazer logo que você abre esse café? Você não vai guardar na geladeira, vai evitar a luz, vai guardar num local arejado e vai tentar usar este café 1 semana, pelo menos 7 dias após a data de abertura desse grão. Por que a gente tem que usar mais ou menos 7 dias após a data de abertura desse grão? Porque quando a gente abre o nosso café aqui, o que acontece? Tem oxigênio entrando. De oxigênio entrando, tem processo de oxidação ocorrendo. Ou seja, a gente consegue minimizar o processo de oxidação, mas você não consegue tirá-lo de vez do café. O café vai envelhecer de alguma forma, por isso que a gente precisa tomar o café o mais rápido possível, consumir ele o mais rápido possível. Vocês entendem agora porque a maioria dos pacotes de café são vendidos em 250 gramas, que é poucos grãos, justamente para você consumir o café o mais rápido possível, dentro de 1 semana. E evitar, por exemplo, que esse café fique velho no teu armário e você perca ali com o tempo. Você já vai perceber que no dia que você abriu o café, pro último dia que você tomou o café, 5, 6 dias após, não é o mesmo café. Quando a gente tem, por exemplo, o paladar muito mais apurado e tal, a gente já consegue notar que a gente já não tem o mesmo café que a gente tinha no primeiro dia na nossa xícara. Isso é evidente, assim, fica muito claro. Por isso que a gente fala, consuma o café o mais rápido possível, logo após a abertura, né, a data de abertura do teu pacote, do teu grão. Evite consumir cafés que você deixou lá guardado por muito tempo, porque eles ficaram muito velhos, oxidaram muito, você não vai ter sabor, não vai sentir nada no café. Aí não adianta colocar a culpa lá no produtor, coitado, ou no torrefador que torrou o seu café. Porque o café foi você que guardou ele no local errado, não consumiu dentro do prazo que deveria consumir o teu café. E é isso, gente. Tudo bom? Quem entrou agora... Eu vou deixar essa live gravada para vocês, tá no meu perfil aqui do Instagram. Muito obrigado pela participação e a gente está aqui toda semana, tá? Fazendo live, um espaço de bate-papo para a gente trocar algumas ideias, né? A gente conversar um pouco sobre cafés, entender esse mundo gigantesco que a gente tem dos cafés, que é maravilhoso, por sinal, né, gente? Quem não gosta de tomar um café? Me diz. Todo mundo ama tomar um café, né? Acho que café faz parte da nossa vida. O brasileiro tem muito isso, né? Acordar e tomar um café para iniciar o dia. E por que não tomar o melhor café para iniciar o dia, né? Por que a gente tem que tomar um café ruim? Não, a gente tem que tomar um bom café. A gente não pode aceitar tomar café ruim todo dia, não, gente. Tem que tomar um café bom. Por isso que eu tô aqui
te ajudando a fazer o melhor café possível na sua casa. Precisando de ajuda, me mandem dicas, me mandem informações, mandem dúvidas pelo direct, vai ser um prazer poder responder a dúvida de vocês, tá, gente? A gente está aqui justamente para poder conversar e trocar muitas ideias sobre esse mundo gigantesco dos cafés. Quem entrou agora no final, vou deixar a live salva, gente, para vocês verem todo o conteúdo, toda a informação que a gente passou aqui. Muito obrigado pela participação e até a próxima, gente. Toda semana a gente está aqui trocando uma ideia legal com vocês. Muito obrigado, principalmente para quem interagiu na live. Quem entrou no final, a live estará salva. E tchauzinho. Até o nosso próximo encontro. E não se esqueça, tá? De se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Acho que eu não falei isso. Todo domingo eu libero um vídeo super exclusivo só pro canal do YouTube, para vocês terem sobre o universo dos cafés, como preparar o café da melhor forma possível, sobre produção de cafés, enfim, tem muita coisa legal por lá. O link está na minha bio aqui do Instagram, para você que é novo aqui ou ainda não viu, tá bom? Tchauzinho e até a próxima!